Método de Quasi-Newton. O método de Quasi-Newton é uma técnica amplamente utilizada em cálculo para encontrar as raízes de uma função. Ele é uma variação do método de Newton, desenvolvido pelo matemático inglês Isaac Newton no século XVII. O método de Quasi-Newton foi proposto pela primeira vez pelo matemático britânico Davidon em 1959 e desde então tem sido uma ferramenta poderosa em diversas áreas da ciência, engenharia e tecnologia. O método de Quasi-Newton é baseado no princípio de que a inclinação da função pode ser calculada usando uma aproximação da matriz jacobiana. A matriz jacobiana é uma matriz que contém as derivadas parciais de uma função multivariável em relação às suas variáveis. É importante notar que a matriz jacobiana pode ser difícil ou impossível de calcular analiticamente, especialmente para funções complexas. O método de Quasi-Newton evita a necessidade de calcular a matriz jacobiana analiticamente. Em vez disso, ele utiliza uma matriz aproximada para a jacobiana que é atualizada a cada iteração. A matriz aproximada é obtida a partir da diferença entre duas estimativas da derivada da função em um determinado ponto. Essas estimativas são baseadas nas diferenças entre os valores da função em dois pontos próximos. O método de Quasi-Newton tem muitas vantagens em relação ao método de Newton, como a capacidade de lidar com funções complexas e a redução do custo computacional associado ao cálculo da matriz jacobiana. Além disso, o método de Quasi-Newton pode ser utilizado para resolver problemas de otimização em vez de simplesmente encontrar raízes de funções. O método de Quasi-Newton é amplamente utilizado em várias áreas da matemática, incluindo análise numérica, equações diferenciais, otimização e análise de sistemas dinâmicos. Ele também é usado em várias áreas da ciência e da engenharia, como física, química, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Em conclusão, o método de Quasi-Newton é uma técnica poderosa e amplamente utilizada para encontrar raízes de funções e resolver problemas de otimização. Ele tem sido uma ferramenta indispensável em várias áreas da matemática, ciência e engenharia. No entanto, é importante entender suas limitações e considerar outros métodos para resolver equações não lineares, dependendo da aplicação específica. Questões: qual é o princípio básico do método de Quasi-Newton? O que é a matriz jacobiana e qual é a sua importância para o método de Quasi-Newton? Por que pode ser difícil ou impossível calcular a matriz jacobiana analiticamente? Como o método de Quasi-Newton evita a necessidade de calcular a matriz jacobiana analiticamente? Quais são as vantagens do método de Quasi-Newton em relação ao método de Newton? Além de encontrar raízes de funções, para que mais o método de Quasi-Newton pode ser utilizado? Em que áreas da matemática o método de Quasi-Newton é amplamente utilizado? Quais são algumas das áreas da ciência e da engenharia em que o método de Quasi-Newton é usado? Quem foi o matemático britânico que propôs pela primeira vez o método de Quasi-Newton? Quando foi proposto o método de Quasi-Newton? O que é uma matriz aproximada e como é obtida no método de Quasi-Newton? Por que o método de Quasi-Newton é considerado uma técnica poderosa? Quais são as limitações do método de Quasi-Newton? O que é análise numérica e em que o método de Quasi-Newton é utilizado nessa área? O que é otimização e como o método de Quasi-Newton pode ser usado para resolver problemas de otimização?